Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, essa semana foi uma semana de grandes acontecimentos no Brasil e no mundo, por que não dizer? Domingo, teve aquele encontro do povo nas ruas, contra a anistia, sem anistia para o golpista, isso foi o lema, e contra a PEC do crime, a PEC da impunidade. Aí na terça-feira, o encontro do presidente Lula lá em Nova York, discursando na ONU. Gente, se domingo os bolsonaristas ficaram tontos, o discurso de Lula ontem, terça-feira, aí nocauteou de vez. Gente, o presidente Lula conseguiu ser unânime diante de toda a imprensa golpista brasileira. Foi unânime. Gente, todos concordaram que o discurso de Lula ficou para a história. Foi um exemplo para o povo brasileiro e para o mundo. E encheu os brasileiros de orgulho. Eu mesmo fiquei maravilhado. Aliás, nem só eu, mas todos os líderes do mundo. Aconteceu, gente, ontem em Nova York uma coisa fenomenal. Nos bastidores, antes de Lula começar o seu discurso, a expectativa era grande. Gente, foi um grande evento da ONU, mas ninguém falou do evento da ONU. Só se falava do presidente Lula e a expectativa para os seus discursos. Muitos líderes perguntavam o que é que vai sair da boca do presidente Lula hoje. Muitos diziam, ninguém nunca peitou os Estados Unidos e o presidente Trump como Lula está peitando. Isso é admirável. Isto é para se imitar. Viram? Os líderes do mundo todo se espelhando no presidente Lula e vivendo a expectativa do que Lula ia dizer. E Lula disse, disse. Falou o que tinha que falar com muita autoridade e com a certeza, a convicção de quem sabia o que estava dizendo. O resultado? Trump ficou molinho. Sabe? Aí, de repente, por acaso, Trump se encontra com o presidente Lula no estacionamento, na escadaria, lá do prédio da ONU. Um encontro estranho, que eu acho até que o presidente Lula deve se acautelar um pouquinho mais com relação a esses encontros com Donald Trump. Trump não é confiável. Ele já disse que vai fazer de tudo, para atrapalhar a reeleição do presidente Lula. E você sabe que a extrema-direita, como é que ela age? Sabe? Para conseguir os seus intentos, eles são capazes de matar. E dizem que nesse encontro houve abraços. Gente, é para se ter cuidado com esses abraços. Sabe? Trump é o próprio pó de pemba ambulante. E se ele derramar algum pozinho e tirar a vida do presidente Lula? A morte está com a extrema-direita. Daí a necessidade de Lula ficar de olho aberto. Porque Lula é luz no mundo hoje e as trevas não gostam de luz. Isso é história. As trevas não comungam com a luz. Logo, o presidente Lula tem que ficar atento a todos os movimentos estranhos da extrema-direita. E Trump é estranho. Trump é negacionista. Não acredita na ciência. Alguém que não acredita na ciência, você não pode confiar. E se esse alguém é o presidente da maior nação do mundo? Como é que pode?
Um presidente da maior potência econômica do mundo não acredita na ciência. Aí fica difícil. Parece acreditar num presidente desse. É lamentável esses encontros. Nem o Celso Amorim ficou sabendo. Ficou sabendo depois pela imprensa que Lula tinha tido esse encontro com o presidente Trump e havia tido também um abraço. Veja que perigo. É um perigo, gente. Trump está apodrecendo, Trump está morrendo, Trump não tem o que perder. Trump, por birra, por inveja ou por qualquer uma coisa qualquer, ele pode apertar um botão e destruir o mundo. Você acha que ele não tem coragem disso? Ele faz. Ele é louco. Ele é um instrumento de Satanás da terra. As pessoas têm que acordarem para isso e estudar Donald Trump, sabe, com muito cuidado. Trump não é o que muitos pensam. Trump é mais que isso. Trump é a própria encarnação de Satanás na terra. Ou você leva por este lado, ou você não entende. Trump, sabe, ele é um rancoroso dos infernos, ele guarda ódio, rancor. Você já viu um sorriso em Trump? É claro que não. Ele não tem empatia por nada. A turma de extrema-direita não tem empatia por nada nem por ninguém. Olha Bolsonaro aí. Sabe, Bolsonaro não se compadece de ninguém. Ele desdenha das minorias. Sabe? Mas quando a coisa pega pro lado dele, aí ele chora, ele é capaz de chorar por ele mesmo. Ele é capaz de pousar de mimimi nas redes sociais por ele mesmo, para defender ele mesmo. Não os outros. Os outros que se lasquem, que se exploda. É o que pensa Bolsonaro e é o que pensa Trump. Vamos acordar para a vida e entender o que representa a extrema-direita no mundo? Logo, Lula pode até se encontrar com Trump a semana que vem, como surgiu essa notícia aí. Lula ainda não se posicionou. A gente está sabendo pelas mídias. Mas Lula não se posicionou, não falou nada ainda a respeito desse encontro dele. Foi Trump que disse, discussando lá na ONU, que teve esse encontro com Lula. Nós queremos ouvir da boca de Lula. Houve o encontro, houve o abraço, houve palavras, sabe, boas, palavras de carinho, a ponto de se dizer que pintou um clima. E que clima é esse? Lula vai explicar quando ele realmente dá uma entrevista especificamente para isso. Não só explicar, mas Lula tem que ser exortado também. A segurança dele tem que ser primazia na vida dele. Ele não pode confiar. Sabe, Trump não é um Macron que Lula anda abraçado, sabe? Macron é um amigo desde o início, mas Trump sempre foi inimigo. Aliás, Trump não é inimigo de Lula nem do Brasil. Trump é inimigo da humanidade. Ele é um cramunhão, ele é um ser das trevas. Ele não gosta do ser humano. Você não sabe o que é que está, se aquela coisa tem coração. Sabe? Então, é para se acautelar. É para pensar duas vezes para se sentar na mesa com um cara desse. O que é que um negacionista tem a dizer? Primeiro, ele já começou o discurso dele mentindo. Ele disse que o Brasil está muito mal e vai continuar mal se desligar dos Estados Unidos. O Brasil não pode viver desligado dos Estados Unidos. E quem foi que disse isso? Essa é uma mentira do cão, uma mentira do Satanás. Se tem um país no mundo hoje bem, em todos os sentidos, esse país é o Brasil. O Brasil está crescendo mais do que a China. O povo está comendo como nunca. A economia está bombando. Emprego neste país só não trabalha quem não quer. Sabe? Então, o cara já começa mentindo, dizendo que o Brasil está mal. O Brasil está mais bem do que os Estados Unidos. É tanto que o povo dos Estados Unidos estão nas ruas, dizendo fora Trump. Você vê alguém no Brasil dizendo fora Lula?
Só a Bozolândia é doida, perturbada, que não sabe o que dizem, cheios de demônios, porque o Brasil está bombando e vai continuar bombando. Porque Lula está no poder, vai permanecer, 2026 ele vai continuar no poder, apesar dos Bolsonaro da vida, apesar dos Trumps da vida, Lula continua. Isso é certeza. Prova disso foi aquela multidão domingo nas ruas. Gente, aquilo é esquerda, aquilo é progressivos, sabe? Aquilo é forças do bem, querendo que o bem continue, sabe? E Bolsonaro nem Trump vão impedir isso. Eles não têm como impedir. Então, querendo Trump ou não, Lula continua.